É isso aí, meus queridos amados irmãos, glória a Deus, uma boa noite pra você que tá com a gente aí na segunda-feira, já acompanhando, né, a Rádio Vitória aí com belíssimos hinos que tocaram antes, né, agora aí, tocando a nossa vinheta, gente, é a nossa vinheta, né, de apresentação, nossa vinheta, né, demonstrando aí que já tá no ar a programação Rema. Deus que faz, consegue enxergar. Programação esta, né, gente, que vai toda segunda-feira, né, a partir das 19 horas, aliás, das 20 horas, né, antes era 19 horas e 30 minutos, nós entrávamos antes, mas agora 20 horas, né, estamos com a programação, né, e vamos junto até 21 horas desta segunda-feira. Conosco para apresentar a programação, né, e relacionarmos, né, com a palavra de Deus em forma de estudo, né, claro, não podemos deixar para trás louvores abençoados que serão tocados aqui. Tá comigo o nosso querido irmão Isaías Fagundes. Boa noite, irmão Isaías, novamente, hein? Boa noite, irmão Elton. Glória a Deus. Uma boa noite também aos nossos ouvintes. Que a graça e a paz de Jesus Cristo seja com todos. É uma grande satisfação estar aqui mais uma vez com vocês. Glória a Deus, né? Nós temos também, né, irmão Isaías? Daqui um pouco aí, né, vai chegar, se atrasou um pouquinho, nosso irmão Guilherme, né? Nosso irmão Guilherme é um obreiro, né, que congrega com a gente e também apaixonado, gente, pela palavra de Deus, né? Eu acho lindo, né? E é uma maravilha encontrar pessoas que pensam com a palavra de Deus. Não pessoas que pensam por si próprios, gente. É um perigo, hein? É um perigo a gente pensar, irmão Isaías, por si próprio. Achas tu, Isaías, um perigo isso? Eu acho que é por aí, né, irmão? Sim, com certeza. A pessoa pensar, pensar nas atividades espirituais e tecer sua própria justiça, seus próprios pontos de vista e não locar junto à Bíblia é perigoso, né? A gente pode se tornar por alguns momentos injusto. Mas não é a nossa nuance, gente. A nossa nuance aqui, né? É falar com a Bíblia, irmão Isaías. Falar com a Bíblia. E hoje, irmão Isaías, o assunto, né? O assunto hoje é de grande relevância, como sempre. A gente traz assuntos que é do interesse das pessoas cristãs, né? Que gostam da Bíblia, que são apaixonados pela palavra de Deus, já que a palavra de Deus é palavra de Deus, gente, né? Hoje nós queremos falar, irmão Isaías, sobre os porquês de Deus, gente, né? Esse tema eu quero lembrar que surgiu após uma mensagem do irmão Isaías e a gente já tratou também esse tema aqui, mas em outra formatação, em outro espaço. E hoje nós queremos brilhantar mais, sacudir o teu entendimento e fazer você pensar, né? Que Deus, ele sempre pergunta a gente, tendo em mente, né, um propósito, né? E aí nós vamos entender essa questão com o nosso irmão Isaías, porque foi dele, né, que surgiu, inclusive, esta pergunta, irmão Isaías. Por que Deus, ele pergunta, sendo ele onisciente, né? Que é um dos atributos de Deus, e é isso que nós vamos tratar nesta noite. Conheço um Deus que faz o que o nosso faz. Eu não conheço. É isso aí, meus queridos e amados irmãos. Quantos fãs de Jesus nós temos aí desse lado, gente? Somos fãs de Jesus, né? Coisa boa, né, gente? Tem pessoas aí que é fã de homem, né? Tudo bem, cada macaco no seu galho, que nem diz o outro. Mas olha só, eu sou fã de Jesus. Oh, maravilha de Deus. Tô torcendo pra Jesus voltar, irmão. Essa é a minha perspectiva. Mas vamos lá. O assunto hoje não é, né, sobre essas coisas. Vamos lá. Olha só, gente, nós estamos aqui então, né, com um tema, né, sobre as questões de os porquês de Deus. Mas primeiro nós queremos tratar algumas coisas, irmão Isaías, que cercam essas questões. Porque quando nós falamos de Deus, em primeiro lugar, nós queremos entender aqui a situação aqui relativa às questões do caráter de Deus, né? As questões do caráter de Deus. Então, Isaías, nessa questão... Então, assim, Isaías, nessa questão... Aqui estava... Então, aqui, nessa questão, irmão Isaías, do caráter de Deus, né? Nós temos concentrado neste caráter os atributos dele. Isaías, o que seria ou o que são atributos, né? O que são atributos de Deus ou simplesmente a própria definição desta palavra quando
fala atributo, o que te lembra, qual é o entendimento que o irmão tem sobre esta palavra, irmão Isaías? Amém, irmão Elton. Existe um ponto de vista, uma linha, vamos assim dizer, uma matéria teológica, que ela é a teontologia, e ela vai tratar sobre o estudo do ser de Deus. Verdade. Né? Do ser de Deus. E nela vai mostrar alguns atributos de Deus, né? Alguns atributos de Deus. Verdade. Porque os atributos de Deus identificam quem Ele é, como alguns aspectos de como Ele é, de como Ele pensa, sua essência, vários aspectos de Deus que nós conseguimos entender, né? Pela revelação das Escrituras. Mas atributos de maneira direta e objetiva podemos definir como característica ou qualidade usada para descrever um objeto ou uma pessoa. São características. Então os atributos, eles são características que são utilizadas para descrever quem é Deus, como Deus pensa, como Deus age, a essência da existência de Deus. E aí as características de Deus que nós vemos muito bem balizadas na Bíblia, bem demonstradas na Bíblia, existem muitas características, mas algumas que sobressaltam aos nossos olhos, a nosso entendimento, é a eternidade de Deus, que Deus não tem começo nem fim, Ele é eterno para todo sempre. Onipresença de Deus, a capacidade que Deus tem não existe limite geográfico para Deus, não existe limite temporal para Deus, não existe limite, inclusive, de questão global ou estratosférica, eu acho que é isso. Para Deus não existe. Deus, ele não tem como, enquanto Deus estiver operando algo aqui no Brasil, não poder também estar operando no Japão, na China, em tantos outros países, inclusive além da Terra, né? Além do planeta. Deus podendo agir, interagir, operar e tudo em prol da sua glória. Então, a onipresença de Deus. Deus não é preso a presença estática em algum lugar, mas ele pode estar em todos os lugares. Atemporal, né? Ele é atemporal, inclusive o tempo, né? Deus é o único ser que tem, sabe aquele sonho que o ser humano tem da viagem no tempo, a capacidade de viajar no tempo? O ser humano não consegue isso, mas Deus é o único ser que tem capacidade de viajar no tempo. Deus pode voltar no passado, se assim Ele quiser, ir para o futuro. É uma coisa até incompreensível, mas é o único que tem isso, essa essência em si é Deus. A onipresença de Deus. Isaías, esse estado de incompreensão, né, é natural a mente humana. É natural a mente humana, porque a mente natural humana tem dificuldade para entender a infinidade da mente de Deus. Exatamente. Né? Então, algumas coisas que você não... Uma vez eu falei para um ancião, um senhor, né? Ele disse assim: Elton, mas como a gente faz quando nós não conseguimos compreender algo, né? Que se adentra a Deus, que pertence a Deus? Eu disse: bom, então por isso que Deus deu a faculdade da fé. Porque aquilo que você não entende com a razão, você aceita pela fé. Exatamente. Agora, Isaías, os atributos de Deus, né? Eles são, então, ele é o que é peculiar de Deus, né? São características que são apresentadas pela personalidade de Deus. Glória a Deus. E o que coloca Deus, na verdade, em distinção, né? Há uma diferença gritante entre os atributos de Deus e os atributos dos homens, né, irmão? Exato, mostra a identidade de Deus. Às vezes o ser humano ele tem o mau costume de querer humanizar Deus, de querer transformar Deus segundo a sua própria descrição natural. Claro, a gente pode usar figuras naturais para tentar descrever Deus, mas Deus é além disso. Deus não se molda a nossa incapacidade, Deus não se molda a tantos outros aspectos que às vezes as pessoas tentam enquadrar Deus. Não, Deus... Existem atributos que descrevem Ele, e os atributos são esses que nós estamos citando aqui: a eternidade, a onipresença, a onipotência, a perfeição absoluta.
Olha só, não existe uma perfeição na humanidade absoluta. É verdade que as pessoas às vezes usam esse argumento, mas não existe, ninguém é perfeito. Mas Deus tem a perfeição absoluta, imutável. Olha que interessante. É uma essência de Deus. Isaías, inclusive, é bem propício, tu tá me dando aqui uma linha pra gente construir uma programação que fala só dos atributos de Deus. Pauta. Muito interessante. Exato. Pode continuar aí, pode continuar. Então, muito interessante. Além da perfeição absoluta de Deus, também, então, aí é o aspecto que nós vamos tratar, tem a ver com a onisciência de Deus. Perfeito. Porque Deus tem todo o conhecimento, não existe nada que foge à onisciência de Deus. Deus conhece, inclusive, os meus pensamentos, até os meus pensamentos mais ocultos. Deus tem o poder de ler esses pensamentos. Então, Isaías, a questão do atributo, e aí exaltando, né, entre os atributos, nós temos os atributos, irmão Isaías, os comunicáveis, tá? E os atributos incomunicáveis. Isaías, eu não sei se tu se recorda na aula básica de teologia sobre isso, né? Eu não quero te deixar mais lençóis, Amém. né? Mas eu acredito que o irmão se faça lembrar, né, que os atributos de Deus que são comunicáveis são aqueles atributos que Deus ele transferiu, não é, para o ser humano. O ser humano pode gozar desses atributos e ser nesses atributos semelhantes a Deus, que são os atributos comunicáveis, como o amor de Deus, né? Como a paciência de Deus, que é um dos atributos de Deus, a longanimidade de Deus. Agora, você apresentasse aí atributos incomunicáveis, Moisés, né? São aqueles atributos que Deus não comunica ao homem, né? Não, exatamente. E aí existem esses atributos que o irmão citou, os comunicáveis, né? E existe também no grupo da revelação geral, né? Olha aí. Que faz parte também, então, não só dos atributos comunicáveis, do que Deus demonstra aos homens visivelmente, em alguns aspectos, como também a revelação geral, né? Que eu poderia dizer que faz parte dos atributos de Deus. Verdade. Que são aquela coisa que, inclusive, a própria criação, ela revela a Deus, ela revela a bondade de Deus, a perfeição de Deus, né? Tanto que a Bíblia chega a dizer que acerca do conhecimento de Deus ninguém é indesculpável, porque até a natureza prega para a humanidade, verdade, né? Então a criação de Deus ela traz essa revelação geral, ou esse atributo geral demonstrado de Deus nas coisas que Deus criou. E aí então também a revelação especial, né? Que é aquela que Deus traz uma revelação para a pessoa, para que se abram os seus olhos e compreendam coisas além da... Mas aí... É especial e pessoal, né? E pessoal. Eu ia dizer um ataque direto, mas na verdade... Acredito que tem mais a ver com a fé, essa revelação especial, do que com o entendimento natural, né? E eu acho interessante a revelação especial, Isaías, que ela demonstra a grande misericórdia de Deus. Misericórdia de Deus se revelando na individualidade, ok? Mas isso fica para outras questões, né? Porque nós queremos tratar entre os atributos de Deus que foram aqui exaltados, né? Que são características que são apresentadas dentro da personalidade e dentro do caráter de Deus. Nós queremos apresentar aqui, irmão Isaías, a onisciência de Deus. Isaías, de o que seria basicamente onisciência, para que a gente possa ter um grande ganho aqui também, já pautando junto, porque Deus pergunta sendo ele onisciente. Ora, o que é onisciência, né, irmão Isaías? A onisciência, de uma maneira muito simples, é que Deus sabe de tudo. Simplesmente. É simples assim, né, Moisés? Deus sabe de tudo. Né? Mas o simples precisa ser dito, às vezes, né? Com certeza, né? O simples precisa ser dito, porque às vezes o que parece ser simples, na verdade, ele se demonstra uma complexidade de acordo com o andamento daquilo que é simples. Por exemplo, alguém pode entender assim, por que Deus pergunta sendo ele onisciente? Não é verdade. Eu me peguei já pensando isso. Deus, mas como o senhor pode perguntar? Nós temos a passagem lá de Adão, que eu queria que tu começasse por lá. Eu sei que tu reservou alguns textos aí. Amém. Mas eu queria que tu começasse lá pelo Adão, porque foi a primeira percepção, a primeira pergunta, aliás, que Deus faz, eu acredito,
é ali em Adão, né? Ele pergunta, Adão, aonde tu estás? Queria que tu trabalhasse esse texto aí. Agora, veja, gente, onisciência, então, é o saber absoluto, amém? É o pleno conhecimento infinito sobre todas as coisas de Deus. Gente, tenha em mente que Deus sabe todas as coisas. Nada fica oculto ao saber, ao conhecimento, né, aos olhos de Deus. Agora, por que Deus pergunta, irmão Isaías, sendo ele onisciente? Moisés, tu taca a batata, fica à vontade aqui que eu só vou no teu auxílio aí, amém? Vou virar minha câmera lá para ti, glória a Deus, né? Porque eu quero só desenvolver aqui a minha fala dentro da tua perspectiva aí, vai lá. Glória Isaías, a Deus. por que Deus pergunta, sendo ele onisciente? Então olha só, irmão Elton, primeiro a gente vê, a gente analisa. Um dia eu peguei meditando sobre isso, inclusive eu creio que foi o próprio Deus que me deu uma palavra em volta a isso. Porque existem muitas perguntas na Bíblia. Verdade. E aí a gente se questiona, por que Deus pergunta? Se nós sabemos que Deus sabe de todas as coisas. Verdade. Que Deus não necessita de respostas, porque Ele já sabe a resposta de tudo. Ele sabe, inclusive, não só a resposta, como o resultado de decisões e posições e tantas coisas. Deus sabe de tudo. Então a gente fica analisando que há momentos ali na Bíblia que Deus lança perguntas aos homens. E a gente vai ver que perguntas de Deus com um propósito. Há um propósito. Às vezes quando a gente passa corrido, a gente se esquece de qual, a gente não entende qual é o propósito. Mas as perguntas de Deus não é para que Deus saiba algo que ele não sabe. Imagina. Não é para esclarecer algo que ele não sabe, não. Mas há um propósito pedagógico nas perguntas de Deus. Viu? Há um propósito pedagógico nas perguntas de Deus. Porque se Deus sabe tudo, não há necessidade dele receber resposta para saber. Mas a gente vai ver, o irmão Elton citou aqui, o Adão, o primeiro homem, Adão. Existe uma linha da hermenêutica, da interpretação ali, que diz que existe o princípio de primeira menção. É quando você procura na Bíblia quando foi a primeira vez que aconteceu tal coisa. E a gente vê que a primeira vez que aconteceu as perguntas de Deus foram no jardim, foram depois do pecado. Pós-queda, né? E esse princípio de primeira menção, ele esclarece que quando você encontra a primeira vez que foi mencionado tal palavra, você entende qual é a origem dessa palavra, com qual propósito que ela tem. Então, se for assim, a gente já na pergunta que Deus faz a Adão, nós já entendemos qual é o propósito das perguntas de Deus. Então a gente vai ver, meus irmãos, que lá no Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 9, vamos ali. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe disse, onde estás? Olha só, Deus procura o homem, pergunta onde o homem está, porque a Bíblia diz que ele entrava no jardim e Adão tinha essa comunicação com Deus, essa oportunidade de comunhão com Deus, que Deus adentrava no jardim, mas Deus havia dado uma ordem. Depois que Adão e Eva quebraram o princípio da ordem que Deus havia estabelecido, quando se abriram seus olhos e eles perceberam que estavam nus, e aí a gente vai ver, inclusive essa teoria do princípio de primeira menção, a gente vai ver a primeira vez que surge a palavra vergonha. Viu só? E medo. Que coisa, sério. Sentimentos que vergonha pós-pecado, e né, medo, olha só. Então, após a decisão errada, surgiu a vergonha e o medo. Então, o surgimento da vergonha e do medo foi lá no jardim. Então, a vergonha e o medo, ela tem muito a ver com o peso de algo que é errado. Então a gente vai ver que quando então eles tiveram a vergonha, tiveram medo e se esconderam de Deus, aleluia, Deus adentra no jardim e a Bíblia vai dizer que Deus não vai direto onde eles estavam, sendo que Deus, se nós cremos e sabemos pelo que a Bíblia diz que Deus é onisciente, Deus podia descer no jardim e ir direto lá atrás da árvore, do lugar onde eles estavam escondidos e dizer, por que vocês estão se escondendo? Mas não, a Bíblia diz que Deus entra chamando
chamando o homem e perguntando aonde você está. E quando a gente analisa isso, se Deus sabia onde ele estava, por que Deus perguntou onde ele estava? Qual era o intuito? Qual era o intuito? Qual era o intuito, irmão Isaías, de Deus perguntar algo que ele já sabia? É aqui que nós temos que fazer morar a ideia, né, da revelação. Por que Deus pergunta algo para ele, irmão Isaías, se ele tinha a resposta? Qual o interesse de Deus nisso, Moisés? O grande interesse de Deus, a gente vê, analisando, não só passando corrido, era que o homem, quando ouviu a voz de Deus, quando ouviu a pergunta de Deus, primeiro ele refletisse o porquê que ele estava se escondendo. Amém. Amém. Além de refletir por que ele estava se escondendo, ele também, aí a Bíblia vai mostrar, primeiro Deus pergunta onde ele está, né? E ele está escondido. Deus pergunta para fazer com que ele reflita o porquê que ele se escondeu. Segundo, no versículo de número 10, e ele disse, aí Adão então respondeu, ouvi a tua voz soar no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi. Olha só, nudez, medo e vergonha também. Sim, ele se escondeu, né? Se escondeu. Aí Deus disse assim, tá, e Deus disse-lhe, Deus faz mais uma pergunta. Quem te disse que estavas nu? Por que Deus faz essa pergunta? Para que Adão reconhecesse o que ele fez. Reconhecesse, se humilhasse diante de Deus e refletisse sobre as atitudes que ele teve. Ele tinha uma ordem. Ele tinha, olha só, irmãos, olha só, medite nisso. Adão não tinha motivo para se rebelar contra Deus. Nenhum, porque né? Deus colocou ele num lugar que era perfeito. E Deus ainda ele tinha, vamos assim dizer, a companhia e a presença de Deus. Então ele tinha tudo o que ele precisava. Mas quando eles quebraram o princípio estabelecido por Deus, eles se esconderam. Só que quando Deus perguntou onde ele estava, aí então ele vem, mas Deus pergunta justamente para fazer com que ele reflita sobre o peso do que ele fez. Olha só, não tinha motivo nenhum para você fazer isso, Adão. Não tinha motivo nenhum, você nunca precisou se esconder de mim, você sempre esteve da mesma forma diante de Deus. Deus estava dizendo, você sempre esteve nu, esteve desse jeito e nunca precisou se esconder de mim. Onde você está? O que aconteceu agora contigo? Então, olha a reflexão que Deus traz para Adão. Aí depois a gente vai ver também que Adão responde, então, por quê? E aí Deus diz, tá, mas quem te fez saber isso? Deus já sabia o que tinha acontecido. Deus fez uma pergunta. E aí Deus novamente faz outra pergunta respondendo à pergunta anterior. Ok. Comeste tu da árvore que eu te ordenei que não comesses? Outra pergunta, para quê? Para trazer uma introspecção, uma reflexão, uma alta reflexão sobre Adão. Mas o que Adão fez? Não era a resposta que Deus queria. Adão olha para Deus, reflete sobre o assunto ou não reflete muito bem, porque aí ele diz assim, e o homem respondeu, a mulher que me deste por companheira me deu a árvore e eu comi. A pergunta de Deus não era para que Adão colocasse a culpa no outro. Aleluia. A pergunta de Deus era para que ele refletisse sobre o ato errado dele e reconhecesse os seus atos errados diante de Deus. Eu creio, meus irmãos, há muitos que dizem que não, outros sim e tal, mas opinião minha, que se Adão tivesse se arrependido ali, a realidade da humanidade seria outra. Provável. Mas ele não refletiu o suficiente diante da pergunta de Deus, e a pergunta de Deus era para que ele refletisse e para que ele se arrependesse, irmão Elton. Amém. Irmão, para ser, né, mais vantajoso aqui a nossa oportunidade, nós vamos a um breve intervalo e voltamos já com outro texto com o irmão Isaías. Amém. Porque esse texto já ficou claro, né? A reflexão, etc e tal, você aprendeu muito. Vamos a um breve intervalo, daqui a pouco...
É isso aí, meus queridos e amados irmãos, você tá ligadão aí, né, na Rádio Vitória, na 102.9, aqui quem vos fala, irmão Elton Ferraz. Pra nós é uma grande alegria, gente, né, estar no seu lar, poder acessar a tua noite de segunda-feira, né, para ouvir, gente, né, o estudo da Palavra de Deus. E eu penso o quanto o Espírito Santo de Deus fica alegre, gente, né, quando você dá um espacinho aí no seu coração para ouvir da Palavra de Deus. É coisa maravilhosa, aleluia, tudo de bom para você nesta segunda-feira. Que Deus venha abençoar você tremendamente. Não se esqueça, daqui um pouco nós vamos orar. Estamos tratando aqui sobre os atributos de Deus, onisciência e sobretudo porque Deus pergunta, sendo ele onisciente. Moisés usou um texto lá de Adão, né? E disse, o irmão Isaías, entre tantas coisas que ele disse que Deus perguntou para Adão para fazer Adão refletir no seu próprio erro. Pois concentração do Espírito sobre si próprio, glória a Deus, é a dimensão que Deus leva a todo ser humano. Reflexão sobre seus atos, reflexão sobre seu caráter, reflexão sobre as suas próprias ações faz com que o ser humano, numa sadia consciência, entenda que ele vai precisar de Deus a todo tempo, irmãos. Então, o ato de pensar o ato de pensar em si próprio, glória a Deus, é uma observação que Deus fez para que Adão viesse ter consciência do seu erro lá no Jardim do Éden. Mas agora, irmão Isaías, reflexão em outro tema, no mesmo tema, né? Mas em outro capítulo e versículo que você acha interessante, quando Deus pergunta, sabendo ele, né, a resposta. Irmão Isaías, está contigo de novo. E olha que interessante, irmão. As perguntas de Deus, elas são, na verdade, respostas. Deus, ele pergunta na Bíblia ali, todas as vezes que Deus pergunta, e essa palavra ela já está revelada justamente para fazer perguntas para nós também, quando nós meditamos na palavra de Deus. As perguntas de Deus, elas são respostas a qual nós não temos muitas das vezes, ou não enxergamos, ou não queremos enxergar. Glórias ao nome de Jesus. Então Adão, Deus fez as perguntas porque Deus queria que ele conseguisse refletir sobre o ato dele e que ele se humilhasse diante do ato, diante do erro. E olha que interessante, irmãos, quando eu vejo Deus perguntando na Bíblia, eu vejo que Deus se utiliza de algo que não foi esse algo que se criou, mas o próprio Deus que criou. A filosofia, ela diz que é importante perguntar, porque as características do curioso, a arte de fazer perguntas, nos leva a entender e saber sempre mais. É por meio dos questionamentos que conseguimos nos forçar a entender profundamente determinadas questões que até então passaram despercebidas por nós. Então, olha o poder da pergunta, vamos assim dizer, a pergunta de Deus, o poder da pergunta de Deus, porque demandam respostas. As perguntas, elas precisam de respostas e elas estimulam o pensamento, fornecem valiosas informações, provocam as pessoas a se abrirem aos problemas e ajudam a se convencerem, a refletirem. Então as perguntas de Deus, elas têm um propósito, não é fazer com que a pessoa acabe com a esperança, não é com isso, é a pessoa refletir sobre tal ato. E a gente vê na Bíblia, no Gênesis também, no capítulo de número 4, continuando, a gente vê no capítulo de número 4, no versículo de número 5, quando Abel e Caim ofertaram ao Senhor, mas o Senhor se agradou mais da oferta de Abel, e tem todo um questionamento que não vamos entrar aqui, do que da de Caim. Mas quando Caim viu que Deus se agradou da oferta de Abel, porque Deus sabia qual era o sentimento do coração de Abel, Deus não é injusto, mas havia um porquê daquilo. A Bíblia diz que Caim, mas olhou com agrado para Caim, nem para a oferta, mas não olhou com agrado para Caim, nem para a oferta dele. Diz que Deus não se agradou da oferta de Caim. Por quê? Deixa um conselho, se aprofunde sobre isso, você entenderá. E irou-se Caim de grande maneira e descaiu o seu semblante. Caim se irou por causa daquilo. Caim ficou enraivecido, tanto que o semblante dele mudou. Ele ficou de cara feia, cara amarrada, porque o semblante demonstrou que ele estava irado. Então o Senhor disse a Caim, aí Deus veio e falou para Caim, por que te enfureceste? Olha só, ele estava furioso. Nossa.
Tava bufando, vamos assim cara dizer. Ele tava bufando. O cara tava doido. Aí Deus fez uma pergunta: por que tu te enfureceu? Deus sabia por quê, mas Deus queria fazer com que ele refletisse. Por que será? Reflete, Caim. Por que será que tu tá brabo? E tu tá brabo, quando tu refletisse sobre por que tu tá brabo por causa da oferta do teu irmão, mas reflete o porquê que a oferta do teu irmão foi aceita e a tua não. Pensa aí, Caim. Deus estava perguntando, por quê? E aí Deus faz mais uma pergunta: por que descaiu o teu semblante? Outra pergunta. E aí Deus faz outra pergunta. Deus está dando as respostas para Caim. Deus está dizendo: tu ficou bravo por causa da oferta do teu irmão. Mas tu parou para meditar o porquê que a oferta do teu irmão foi recebida e a tua não? Por que não pensa sobre o teu ato? Por que o teu ato não foi recebido? Exato. Deus estava dando a resposta para ele. Exato. Mas aí Deus continua. E Caim emburrado, com o cara amarrado, igual aquela criança quando fica emburradinha, com o braço cruzado num canto. Ah, papai não deu tal coisa. Ele estava revoltado. E aí continua no versículo de número 7. Deus faz uma pergunta para ele. Novamente diz assim, ó: se bem fizeres, não é certo que serás aceito? O que Deus estava dizendo para ele? Tu não fez bem, Caim. Irmão Isaías, agora pegando esses dois textos, viu que a coisa é rápida aqui, 10:09. Muito pegando rápido. esses dois textos aí, irmão Isaías, me diz uma coisa: qual é a aplicação pessoal aqui para nós? Qual é a aplicação diária? O que nós podemos entender e como nós podemos ajudar pessoas que nos ouvem hoje acerca dessas colocações? Aí. Amém. Deus pergunta, sabendo a resposta. Sabendo a resposta com um propósito pedagógico, irmão Elton. Sim. Porque Caim ali, Deus estava dizendo para ele: olha só, pensa lá atrás, reflete sobre a tua atitude, retorna e reconstrói o caminho. Era isso que Deus estava dizendo para ele. É isso que Deus estava dizendo para ele. Olha só, se tu fizer o bem, serás aceito. Então faz o seguinte, Caim: retorna novamente e faz corretamente a coisa. Se arrepende da atitude errada em alguns aspectos, reconserta o caminho, toma o rumo certo, se você veio no rumo errado, porque Deus está dizendo: se fizeres o bem, não será aceito? E aí Deus diz assim: e se não fizeres o bem, o pecado está à porta. Olha só, a atitude está à porta, tá aí, ó. Se tu deixar essa ira, essa mágoa sem reflexão no teu coração, tu vai fazer o mal. Mas se tu refletir sobre o mal que quer entrar no teu coração, tu vai retornar o caminho, vai endireitar a tua vereda e vai tomar a atitude certa. Atitude certa. E aí ele diz: o pecado jaz à porta. Tá aí, ó, batendo na porta. Mas tu não precisa abrir, Caim. Tu não precisa abrir. Tu não precisa abrir a porta. E sobre ti será o teu desejo, mas tu sobre ele deve dominar. Deus está trazendo a consciência para Caim, para que o resultado de tal coisa seja totalmente diferente. Okay. Caim matou Abel. Só que Deus estava dizendo: se tu pensar lá atrás o porquê que foi rejeitado e porquê que foi aceito, tu vai realinhar o teu caminho. Novamente a tua oferta nova vai ser aceita, porque a atitude que você vai tomar vai ser certo. Você vai se libertar desse sentimento de ódio, de raiva, de ficar bufando, que só te gera maldade. Vai realinhar o teu caminho e vai tomar uma atitude de bem, que você será aceito. Olha que forte, meus irmãos, esse texto tão que nós passamos costumeiramente. Às vezes a gente se detém só na oferta, mas a gente se esquece que Deus não estava rejeitando em si a oferta, mas alguma atitude errada de Caim, algum sentimento errado de Caim. Deus estava dando a oportunidade ainda. Eu até disse um dia, os que são calvinistas, eles não têm como refutar essa palavra quando eles acreditam na predestinação. Eles dizem: está predestinado. Não, aqui está mostrando que Caim podia fazer o bem e ser aceito por Deus, mas ele escolheu fazer o mal, e Deus disse: olha, o mal está aí, mas o bem também é uma proposta. Tem o mal e tem a proposta do bem, cabe a ti dominá-lo, tomar a atitude errada, realinhar teu caminho. Então olha só, a pergunta de Deus, escolha, né, ela é pedagógica. Ela não é para destruir. A pergunta de Deus não foi para que Caim fosse lá e matasse o irmão dele. A pergunta de Deus não foi para rejeitar Caim. A pergunta de Deus foi para que Caim se arrependesse e fosse aceito por Deus.
Tu sabe que tudo é apertado, né? É. Eu sei que tu tinha bastante coisa aí, tá? Mas é assim mesmo, é os flash, né? É os flash, é um estudo, né? Inclusive nós não vamos prometer nada aqui, né? Essas questões, vamos deixar no stand-by, mas vamos lá, estamos preparando, mas logo nós vamos ter aí o nosso canal aí no YouTube, você vai poder acessar, né? E vai encontrar bastante material, estudos, palavra de Deus, pregação do evangelho, né? O que nós fizemos aí na escola dominical, nós vamos fazer uma série de coisas aí boas aí, também. Mas, irmão, eu sei que alguém aprendeu hoje, nesta noite, tá? O poder da reflexão, né? Te leva a considerar a sua culpa. Em primeiro lugar, né? Talvez você esteja achando um culpado pelo seu relacionamento, não está dando certo nesta noite, e você vai encontrar realmente um culpado, porque o ser humano é perito em achar uma culpa, culpado, verdade. né? Adão foi perito, ele disse, a mulher que tu me deste, né? Deu do fruto e eu comi, etc. Então, isso já é incítrico, né? Nosso cabeça federal, sendo ele perfeito, após pecado, deu essa condição. Imagina nós, do que nós somos capazes. Exatamente. Então, às vezes, o orgulho, irmão Isaías, a soberba, não nos deixa. Nós estamos tendo um estudo, né, sobre poder e autoridade, nossa revista tá demais, né? Tremendo, irmão. Tá tremendo, irmão, tremendo. E às vezes o orgulho, né, e a soberba não nos deixa refletir como devemos, né? Então, que você possa ter refletido nesta noite. Não ache um culpado, não é? Para os seus erros, para a sua derrota, né? Uma porta de emprego, né, que fechou, né? Meu patrão não me entendeu. Não. Você é cristão, encare isso como a vontade de Deus, talvez, né? Ou se não foi a vontade de Deus, reflita. Se você não foi, né, o mentor dessa decisão de teu patrão ter te despedido. Reflita e realinhe o seu caminho. A exemplo do que nós estamos falando, né? E essa reflexão você pode se alinhar depois, né, Isaías? Através da graça, né? Acho que é isso que você está falando, né? Com certeza. Você se alinha depois. Você não está na era da lei, né? Que você, ao descobrir o pecado, você seria morto, né? Com as testemunhas, etc e tal. É outro assunto. Mas veja, você está na graça de Deus. Deus hoje nos leva a nos perceber, através da reflexão, os nossos erros. Exatamente. E através dessa reflexão, como disse Isaías, ele nos leva para Cristo. E Cristo, sendo ele perfeito, nos torna perfeito como ele é. Porque a Bíblia diz, Deus diz, né? O próprio Jesus disse de Deus, sede vós perfeito, né? Como é o vosso Pai que está no céu. Né? Então, essa perfeição não está nos homens. Essa perfeição significa, nós temos ainda muito para ser aperfeiçoado pela dimensão da reflexão. Cristo é a resposta de todas as perguntas. Perfeito. Irmão Isaías, nós vamos orar nesta noite, né, na tua pessoa. Meu Deus, cara, olha, eu não sei, nós vamos ter que arrumar mais patrocínio aí para aumentar esse horário. Exatamente. Meu Deus do céu. Jesus, né? Fica o gancho aí para quem quiser, né? Olha aí, ó, quem quiser patrocinar aí, ó, tá? É pouca aumentar coisa. Aumentar o tempo e a oportunidade de falar sobre mais assuntos. Exatamente. Tá aberto para todos que quiserem. Se tornou minúsculo o tempo. Mas vamos lá. Nós queremos orar nesta noite, né, para você que tem a consciência que você precisa, né, voltar atrás nas suas decisões erradas. Nós queremos orar nesta noite aqui e abençoar a tua vida. E dizer que Jesus Cristo pode mudar qualquer situação que você esteja vivendo agora. Você apenas precisa crer no poder dele. Não é em nós, no poder de Jesus. Amém? Nós vamos orar com o irmão Isaías. Irmão Isaías, está contigo. Amém. Vou só para acrescentar o que o irmão disse aqui. Okay. Assim como Deus desceu no jardim e foi atrás de Adão para dar uma oportunidade para ele, Deus ainda dá oportunidade para todos nós. Olha só, viu? E nós vamos orar então. Também, irmão, rapidinho, posso deixar aqui o nome do canal, irmão, indicar? Em nome de Jesus. Quem quiser acompanhar também, nós temos um canal no YouTube, Isaías DF. Isaías DF. Você vai encontrar lá, inclusive, vídeos aqui da programação que nós publicamos lá. Tem bastante material lá, né? Tem bastante. Vai ter mais ainda. Vai ter mais, em nome de Jesus. Inclusive, tu tá me devendo lá um vídeo na mesa lá, né? Em breve nós vamos gravar outro vídeo. Vamos gravar. Jesus. Vai lá, Isaías, vamos orar pelos nossos ouvintes, né? Orar pela Rádio Vitória, pelo nosso diretor, né? Que Deus venha abençoar aí, a gente venha ter essa liberdade de proclamar o Evangelho. Obrigado por você ter nos ouvido. Em nome de Jesus, irmão Isaías estará orando por você nesta noite. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus de misericórdia, Deus de graça,
Deus de poder, diante da tua presença, te agradecemos por esta obrigado, mais oportunidade de falar da tua palavra, de falar da tua palavra, Senhor, porque a tua palavra, ela é o alimento, é a tua palavra, Senhor, ela nos possibilita te conhecer um pouco mais, juntamente com o teu Espírito Santo. Aleluia. Muito obrigado, Senhor, pela tua misericórdia, pela tua graça. Te apresentamos, ó Deus, também aqui o diretor da rádio, te apresentamos, ó Deus, cada responsável aqui deste trabalho, desta programação, que a tua bênção e a tua paz venha estar sobre a vida de cada um deles, também dos nossos ouvintes, Isso, Senhor. Jesus. Aqueles que estão ouvindo, quem sabe alguém enfermo, quem sabe alguém que estava lhe questionando perguntas negativas, até mesmo vindo do inimigo, Senhor. Que as questões e as interrogações que possam florescer neste coração sejam as interrogações do Senhor, meu Deus, porque as tuas perguntas, elas trazem vida. As tuas perguntas, Senhor, elas trazem arrependimento e oportunidade, Senhor. Oh, meu Deus e meu Pai, que a tua bênção, a tua paz e a tua graça venha estar sobre a vida de cada lar que está acompanhando neste momento. Em nome de Jesus, ó Pai, a tua paz e a tua bênção. Amém.